through the house. Not a creature was stirring. O Natal é vendido como a celebração do nascimento de Jesus. Uma data sagrada envolta em luzes, presentes e símbolos que, supostamente, atravessaram séculos de tradição cristã intacta. Mas existe um detalhe que quase ninguém gosta de mencionar. A Bíblia nunca diz que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Na verdade, ela não registra dia, mês ou estação com precisão. Se o nascimento de Cristo é o evento central da fé cristã, como o dia mais importante do calendário foi definido sem qualquer base bíblica clara, coincidência histórica ou adaptação estratégica. E os símbolos que dominam o Natal moderno? A árvore iluminada dentro de casa, o homem vestido de vermelho que distribuiu presentes, renas mágicas, trenó voador, gorros, neve artificial. Mesmo em países tropicais, nada disso aparece nos evangelhos. Nenhum desses elementos faz parte do relato original. Então surge a pergunta desconfortável: o Natal que conhecemos é realmente cristão ou é uma colagem de tradições anteriores que foram reinterpretadas ao longo dos séculos? Talvez o Natal não tenha começado em Belém. Talvez ele tenha começado muito antes, em um mundo onde o centro da celebração não era o nascimento de Cristo. O dia 25 de dezembro não aparece nos evangelhos. Os primeiros cristãos, inclusive, não celebravam o nascimento de Jesus. Durante os 2 primeiros séculos, o foco da fé estava na morte e ressurreição, não no nascimento. A ideia de comemorar aniversários sequer era uma tradição judaica forte. Era mais comum em culturas pagãs. Então, quando o 25 de dezembro surge? Apenas no século IV, em 274 depois de Cristo, quando o imperador romano Aureliano oficializa o culto ao Sol Invictus, em português, o Sol Invencível, estabelecendo o dia 25 de dezembro como a celebração do nascimento dessa divindade solar. A data coincidia com o período do solstício de inverno no hemisfério norte, quando os dias começaram lentamente a ficar mais longos. Era o simbolismo perfeito, a luz vencendo a escuridão. Décadas depois, já no século IV, quando o cristianismo começa a se consolidar dentro do Império Romano, o 25 de dezembro passa a ser associado ao nascimento de Cristo. Não há registro de um decreto claro dizendo vamos substituir a festa pagã, mas a sobreposição é histórica e documentada. Alguns estudiosos defendem que a Igreja adotou a data estrategicamente. Em vez de combater festivais populares profundamente enraizados, teria reinterpretado o significado. Se Roma celebrava o nascimento do sol físico, os cristãos celebrariam o nascimento do sol da justiça, como Cristo é chamado em textos proféticos. Outros historiadores argumentam que o cálculo pode ter vindo de uma tradição teológica
e colocava a concepção de Jesus em 25 de março, 9 meses antes de dezembro. Mas essa explicação surge depois, quando a data já circulava. A questão não é apenas qual teoria é correta. A questão é que o dia mais celebrado do calendário cristão não nasce de uma linha direta das Escrituras. Ele surge em meio a disputas culturais, adaptações políticas e simbolismos já existentes. Isso significa que o Natal é pagão? Não necessariamente. Antes mesmo do culto ao Sol Invictus ganhar força, Roma já celebrava em dezembro uma das festas mais populares e caóticas do calendário, a Saturnália. Dedicada ao deus Saturno, esta festividade começava por volta do dia 17 de dezembro e podia se estender por vários dias. Era um período de suspensão das normas sociais. Escravos podiam sentar-se à mesa com seus senhores, hierarquias eram temporariamente invertidas, jogos, festas públicas, banquetes e exageros eram comuns. Mas há um detalhe importante. Durante a Saturnália, a troca de presentes era tradição. Pequenos objetos, velas, figuras simbólicas eram distribuídas entre amigos e familiares. Casas eram decoradas com ramos verdes, coroas e enfeites naturais que simbolizavam a vida durante o inverno. Isso para você soa familiar? Não se trata de dizer que o Natal é simplesmente uma continuação da Saturnália, mas é impossível ignorar que, quando o cristianismo começou a crescer dentro do Império Romano, essas festas já estavam profundamente enraizadas na cultura popular. Eliminar completamente tradições tão fortes seria politicamente difícil. Interpretá-las era mais eficaz. Se Roma celebrava um deus agrícola e o retorno simbólico da luz, o cristianismo poderia ressignificar o período como o nascimento da verdadeira luz do mundo. Então, o que dizer da árvore de Natal? A árvore iluminada dentro de casa não surge no Oriente Médio. Ela aparece muito mais tarde, na Europa medieval e germânica. Povos do norte da Europa já utilizavam árvores sempre verdes durante o inverno como símbolo de resistência à morte sazonal. Em culturas pagãs, essas árvores representavam vida contínua em meio ao frio. Séculos depois, na Alemanha cristã, a árvore passa a ser associada ao Natal. Algumas tradições ligam sua popularização a Martinho Lutero, no século XVI, que teria colocado velas em uma árvore para representar as estrelas do céu. Mas mesmo essa narrativa surge dentro de um ambiente cultural onde o simbolismo da árvore já existia há muito tempo. Então é aí que surgem teorias muito mais controversas, mas a gente fala delas mais tarde. Já o Papai Noel não nasce no Polo Norte. Sua origem histórica remonta ao século IV, na região atual da Turquia. Nicolau de Mira era um bispo cristão conhecido por atos de caridade. A tradição mais famosa conta que ele ajudou secretamente 3 jovens mulheres pobres, deixando sacos de moedas durante a noite para que pudessem se casar e não fossem vendidas à prostituição. A prática de presentear anonimamente se tornou parte de sua lenda. Nicolau foi canonizado após sua morte e tornou-se um dos santos mais populares da cristandade medieval.
Sua festa era celebrada, porém, em 6 de dezembro, não no dia 25. Mas a transformação começa séculos depois. Na Reforma Protestante, muitos reformadores rejeitaram a veneração a santos. São Nicolau foi substituído pelo Menino Jesus, como figura que entregava presentes. Em outros, especialmente na Holanda, a figura de Sinterklaas permaneceu viva. Quando colonos holandeses foram para a América, levaram essa tradição consigo. Lá no século XIX, escritores e ilustradores começaram a reformular a imagem. Em 1823, o poema Uma Visita a São Nicolau descreve um personagem alegre que viajava de trenó puxado por renas e que entrava pelas chaminés. Essa foi uma mudança radical. O bispo austero se transforma em uma figura mágica. No final do século XIX e no início do século XX, ilustradores como Thomas Nast consolidaram a imagem de um homem mais robusto, com roupas de inverno e barba branca. Mas a padronização global da figura, o famoso traje vermelho vibrante, o visual simpático e comercial, ganha força com campanhas publicitárias na década de 1930. A Coca-Cola não criou o Papai Noel, mas ajudou a popularizar e fixar o modelo visual que domina até os dias de hoje. O que começou com um bispo no século IV se transforma hoje em um personagem folclórico global, desvinculado de sua origem cristã original. Para muitos, Papai Noel é o verdadeiro protagonista do Natal. E aqui surge outra pergunta desconfortável. Quando uma celebração que supostamente comemora o nascimento de Cristo passa a girar em torno de consumo, presentes e marketing, vemos que o centro da narrativa é totalmente deslocado. Porém, existe uma possível origem muito mais sombria para o que conhecemos como Natal. Ela surge diversos anos antes de Cristo, nas antigas civilizações da Babilônia, muito antes do nascimento de Jesus. Após o dilúvio, surge a figura de Nimrod, descrito em Gênesis como o primeiro poderoso da terra, fundador da Torre de Babel. Seu nome significava rebelde ou adversário contra o Senhor. Nimrod estabeleceu o primeiro sistema político-religioso unificado, tentando erguer a Torre de Babel como uma ponte entre o céu e a terra, assumindo para si o papel de mediador entre Deus e os homens. Após sua morte, segundo a tradição apresentada, Nimrod teria sido divinizado como o Deus Sol. Sua esposa e mãe, Semíramis, alegou que agora ele habitava no Sol. Posteriormente, declarou estar grávida por obras dos raios do Deus Sol, afirmando que seu filho seria a encarnação de Nimrod. Esse filho recebeu o nome de Tammuz. Semíramis propagou que Tammuz era o cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Salvador prometido desde o início da humanidade. Assim nasceu um culto, o culto à mãe e ao filho divino, Nimrod como Deus Sol, Semíramis como deusa mãe e Tammuz como o Salvador reencarnado. Tammuz passou a ser associado à estrela do Oriente, identificado como Vênus, a primeira estrela a surgir no céu.
O culto se espalhou por diferentes culturas com outros nomes: Ishtar e Baal, Ísis e Osíris, Eufrode e Eros, e também Vênus e Cupido. Mas a estrutura permanecia a mesma: Mãe Divina e Filho Divino. Na região da Mesopotâmia, no dia 21 de dezembro, marcava o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. Durante 3 dias, o sol parecia estacionar. No dia 25 de dezembro, os dias começavam a crescer novamente. Para os babilônicos, isso simbolizava o renascimento do Deus Sol. Segundo essa tradição, Tammuz teria nascido no dia 25 de dezembro. Por aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, povos como babilônicos, medos persas, gregos e romanos celebraram nesta data o nascimento do Deus Sol. A morte de Tammuz teria ocorrido durante uma caçada. Atingido por um javali, seu corpo foi encontrado sobre o tronco de uma árvore. Posteriormente, Semíramis declarou que daquele tronco nasceu um pinheiro. O pinheiro passou a simbolizar a vida restaurada de Tammuz. No dia 25 de dezembro, o pinheiro era adornado com tochas, luzes e bolas brilhantes. As pessoas trocavam presentes e realizavam grandes banquetes familiares para celebrar o nascimento do Deus Sol. A iluminação da árvore também era associada à crença que Nimrod, após sua morte, manifestava-se na forma de chama, vela ou luz quando invocado. O próprio livro de Ezequiel do Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 14, menciona mulheres chorando por Tammuz e homens adorando o sol voltados para o Oriente dentro do templo, evidenciando que esse culto chegou a influenciar Israel. Segundo essa tradição, no dia 25 de dezembro, as famílias babilônicas deixavam presentes aos pés do pinheiro sagrado como forma de honra ao nascimento de Tammuz. Os presentes não eram apenas gestos simbólicos de afeto, representavam oferendas ao Deus que havia retornado. A árvore, identificada como pinheiro que teria surgido do tronco onde Tammuz foi encontrado morto, era enfeitada com adornos brilhantes, metais preciosos e luzes, representando a manifestação do Deus Sol. Segundo essa linha histórica apresentada, quando o cristianismo se uniu ao Império Romano, especialmente após Constantino e posteriormente no ano 354 d.C. com o Papa Libério, o dia 25 de dezembro foi oficialmente adotado, substituindo as antigas festividades pagãs do nascimento do Sol Invisível e atribuindo ele a Cristo. E é por isso que a pergunta surge inevitavelmente: quando alguém monta uma árvore iluminada no dia 25 de dezembro, está celebrando Belém ou Babilônia? Ou pior ainda, está cultuando Jesus Cristo ou Tammuz?